Pô, a IBM tá que nem o The Who, né, cara? Todo programa a gente fala deles, né, cara? E, Verdade. hoje, para não deixar passar em branco, eu nem ia falar do The Who, né, cara? Mas Uhum. há 58 anos aconteceu um episódio engraçado. O The Who, você falou já? Eu posso mandar uma aqui? Claro, manda a sua parte já. Há 58 anos o The Who, ele nem chamava The Who, ele chamava The High Numbers. Não tinha o nome The Who ainda na banda, né? Eles tocaram numa casa chamada The Highway Hotel in Harrow, na Inglaterra. Um pouco antes da banda subir no palco, o sogro do Roger Daltrey, que era o vocalista, né? É o vocalista, né? Ele entrou no hotel e ele arrastou o cantor para fora e encheu ele de porrada, porque ele não gostava dessa história do cara enveredar aí para essa carreira de cantor. Aí a banda precisava tocar, eles começaram a tocar sem o Roger Daltrey, que depois apareceu no palco todo arrebentado. Depois que ele terminou a briga lá, ele apareceu no palco todo arrebentado. Então, só para não deixar o The Who passar em branco, a gente fala mais uma das comédias aí que enveredam aí a carreira dele. Né? Ele era o sogro dele que fez isso? O sogro do Roger Daltrey, acho que ele não queria um genro cantor, né, para a filha dele, né? Aí acabou que o cara fez bastante sucesso, deve ter amenizado aí o impacto. Falar em sogro, eu vi essa semana, estava no Farol aqui, veio aqueles rapazes colocar aquelas balinhas no retrovisor lá, R$2, né? Uhum. E geralmente o pessoal coloca lá para ajudar, estou faminto, né? Esse daí acho que estava fazendo mais sucesso, porque embaixo ele fala, me ajuda a não morar com a minha sogra. Aí eu acho que ele estava vendendo mais. Para não ter que morar com a sogra. Aí, o Antônio Carlos, o Gugu, aí você que é especialista em marketing, olha aí, cara, o marqueteiro no Farol. E tem uma notícia interessante aí, né? Depois a gente vai falar de um outro assunto aqui legal, mas só para constar aí também, ontem o David Bowie foi nomeado o artista mais influente da Grã-Bretanha nos últimos 50 anos, na lista da Sky Arts, que é um canal por assinatura lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? Ele ganhou ele foi nomeado, né, como artista mais influente pela capacidade dele de transcender a música, o cinema e a moda, né? Então é um canal de variedades, mas muito focado aí nessa parte artística, né, de moda, de cinema, de música, de clipes, né? Então, ele foi nomeado o artista mais influente da Grã-Bretanha. Outros músicos também incluíram essa lista, como as Spice Girls, o Elton John e o Boy George. Então, legal, né? Temos uma nomeação, a gente falou aí, semana retrasada, a gente falou dessa versatilidade do camaleão do rock, né? Então tá aí. Falar em David Bowie, eu comentei de um filme, né? O Furiou em Nome da Honra, né? O Merry Christmas, Mr. Lawrence. Eu comentei que a trilha sonora é de Ryuichi Sakamoto. E por coincidência, né? A gente teve semana passada lá falando sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Quem não viu, veja, tá muito legal. E eu acabei assistindo duas versões do Morro dos Ventos Uivantes, o preto e branco, que está lá no YouTube, legendado gratuitamente, e aluguei no Amazon Prime com o Ralph Fiennes, que é uma versão de 92, e aí, por coincidência, quando começou o filme, eu vi que a trilha sonora é justamente de Ryuichi Sakamoto também, a do Morro dos Ventos Uivantes de 92. Então fica a dica aí. Não passa a Kate Bush lá não, né? Não, a Kate Bush tem que olhar no YouTube mesmo, né? Mas quem não viu, veja. Então tá. Eu vou citar um assunto aqui da capa do disco do Black Sabbath. Hoje não, na verdade, essa semana, né? Em 7 de agosto de 83, o Black Sabbath lançava o disco o Born Again, né? Ele foi o 11º álbum de estúdio da banda. Ainda tiveram, até 83, teve um álbum ao vivo, que era o Live Evil, e uma coletânea que também foi lançada antes de 83. Né? Esse foi o primeiro e único disco que o vocalista do Deep Purple, Ian Gillan, gravou com a banda. Né?
Após a saída do Ozzy Osbourne, em 79, a banda buscou um monte de vocalista até fecharem com Ronnie James Dio, que ficou na banda de 80 a 82 e gravou 2 álbuns, inclusive o Live Aid, né, que eu falei agora há pouco, né? Aí com a saída do Ronnie James Dio, encontrar um novo vocalista foi mais difícil, né? O Gillan também saiu, e aí foram chamados Nick Moore e John Sloman, mas eles não vingaram. Chegaram a chamar o David Coverdale, do Whitesnake, para a banda, mas o Coverdale recusou a proposta. Aí que eles chegaram no Ian Gillan, né, que estava livre de qualquer compromisso, porque ele estava com um problema na garganta, ele estava com um problema na voz, e deu uma pausa no Deep Purple. Aí, com o Gillan nos vocais, eles gravaram o Born Again, em 83, que continha algumas canções muito interessantes. O disco é considerado um disco bastante consistente, até alguns críticos falam que ele é um disco mais consistente do que os discos do Ozzy e do Dio, e alguns fãs não gostam muito desse disco, né? E ele vem com gravações de Disturbing the Priest, que é um puta som, e Zero the Hero, que é outro puta som também do Sabbath. Agora, o interessante disso daí é que essa capa que foi escolhida para o álbum, ela foi intensamente criticada pelos fãs e o público em geral, e pelo próprio Ian Gillan, dizendo que ele detestava essa capa. Aí, no final da turnê que eles fizeram do disco, o Gillan voltou para o Deep Purple. Essa capa que vocês estão vendo aí, no quadradinho embaixo à direita, que é a capa do disco, né? Ela foi criada por Steve Cusher-Jowley, que é um designer inglês que trabalhava na revista semanal Kerrang, que também trabalhou na arte do disco Speak of the Devil, do Ozzy Osbourne, né? Essa capa ela se baseia numa fotocópia em preto e branco de uma fotografia publicada em uma revista de 1968, essa que está aí à esquerda, que é a foto de verdade de uma edição da revista Mind Alive, de 1968, que também é uma revista que o Elvis Presley saiu na capa, saiu uma vez na capa, alguns também falava de rock, falava de música, né? Então ele pegou essa carinha do neném aí e transformou nesse bebê diabólico. E interessante também que o Depeche Mode ele usou a mesma fotografia para lançar um single de 12 polegadas chamado New Life, da música New Life, em 1981. Então você vê as 3 fotos aí na tela. A do disco Born Again, a da revista Mind Alive, que é a foto original do bebê, e o do single do Depeche Mode. Tá aí as 3 fotos e a curiosidade do Born Again. No Depeche Mode foi o mesmo artista ou foi só coincidência de eles tirarem da mesma revista? Não, assim, né? não foi o mesmo artista. Foi um outro artista aqui que fez. Eu não tenho aqui o nome dele. Se alguém tiver aí nos comentários a pesquisa de quem que fez essa capa do Depeche Mode, ele fez. O que eu sei, esse Steve Cusher-Jowley, ele fez a capa também do Speak of the Devil, do Ozzy, que é um disco de 81 do Ozzy Osbourne, um pouco antes aí do Born Again. O Ozzy saiu em 79, né? Já era, acho que, o 3º disco do Ozzy. Ele tinha lançado 2 com o Randy Rhoads e já era um disco que ele não estava, um disco ao vivo dele. Ele fez a capa desses 2. Falar em bebê, você viu que aquele bebê da capa do disco do Nirvana cresceu e processou os caras porque terem usado a imagem dele, né? Foi porque ele estava pelado, não? Você acha que foi? Eu vi que teve uma censurinha aí também do negócio dele estar peladão ali, botaram uma tarja lá no... Mas ele acabou fazendo recentemente aí um processo, mas não deu em nada por enquanto, acho que não ganhou, não. O Gabriel tá falando aqui, por isso você fala, bota no 12. O que é isso? Achava que era um ET. O Júnior tá falando, achava que era um ET. Pois é, olha a transformação que o cara fez. Isso aqui, na verdade, foi uma brincadeira, viu? O cara, ele fez os chifres,
fez os dentinhos e não sei o que, pintou e brincou e foi dormir. No dia seguinte, os caras adoraram isso daí. Falaram, vai ser isso daí. Isso era uma brincadeira, não era para ser de verdade, não. Que deu certo, né? Pois é. Não sei se deu certo, mas o disco teve boa aceitação também. Vendeu, se não me engano, 40 milhões de cópias esse disco aí. Também foi um disco super vendido. Teve bastante sucesso aí. E faz parte da antologia aí do rock e do Black Sabbath, né? É bem propício para um Black Sabbath, né? Total, né?